E aqui a gente já tem os exercícios. Então, eu vou fazer agora aqui o primeiro exercício, que é faça um programa que receba nome, idade e curso do usuário e mostre essas informações na tela. Use prompt para receber esses valores. Eu acho que vocês devem lembrar, devem ter percebido que quando a gente fez os nossos exercícios das últimas aulas, a gente estava sempre colocando os valores na variável direto lá no código mesmo. E normalmente, quando a gente faz um programa, a gente quer a interação do usuário, a gente quer que seja fácil de colocar uma variável, que seja fácil de mudar essa variável. Então, ficar o tempo todo colocando lá o valor da variável no próprio código não é um negócio legal. No JavaScript, agora a gente pode usar um input ou o nosso prompt para poder receber esses valores. A gente não precisa mais ficar pondo o valor direto no código. E é o que a gente vai fazer aqui agora, né? Então, usando o input, a gente vai pegar nome, idade, ou usando o prompt, a gente vai pegar nome, idade e o curso e colocar esses valores na nossa tela. Beleza. Salvar aqui. Vamos lá. Então, eu vou precisar de 3 variáveis, nome, idade e curso. Const nome, recebe. E o prompt, ele é prompt mesmo. E eu não sei se vocês lembram de alert, deixa eu dar um alert aqui. Alert. Isso é um alert. E aí eu salvo, ele vai me dar um alert. Isso é um alert. O prompt, ele é tipo um alert, que é esse pop-up na nossa tela, só que ele vai ter um input para você poder pôr valor nele. Isso é bom agora para o nosso caso, por exemplo, que a gente quer pegar essas informações do usuário. Essa é uma das maneiras de pegar informação, né? Claro. Então, eu vou criar nossas 3 variáveis, const nome, que recebe o nosso prompt, e dentro do prompt a gente passa a nossa string que a gente quer que seja lida para o usuário poder diferenciar qual a informação que a gente quer receber dele. Então, a gente põe digite seu nome. Eu vou copiar e vou colar. Digite sua idade, digite seu curso. E a gente muda aqui para idade. E a gente muda aqui para curso. Curso. Beleza, salvei. Deixa eu colocar aqui. Tá. Meus 3 prompts estão funcionando. Tá, mas eu preciso recolher essa informação do meu prompt e mostrar ela na tela, que é o que está pedindo o meu exercício, né? Faça um programa que receba nome, idade, curso e mostre as informações na tela. Tá. Eu sei que eu tenho a minha div main aqui criada e eu sei fazer o nosso append child. E eu posso usar isso a nosso favor, para eu printar as coisas na tela. Gente, lembrando que a maneira como eu faço exercício é uma resolução e existem muitas, ainda mais em JavaScript que tem coisa pra caramba. Então eu vou mostrar uma, mas vocês não se prendam a ela, vocês podem tentar outras melhores, outras diferentes, não tem problema. Beleza, então quero mostrar na minha tela. Eu vou criar uma variável aqui chamada main para a gente poder recolher o meu elemento da div. Document.getElementById e a minha main. E na minha main eu vou colocar um HTML nela. Inner HTML. Que vai ser uma listinha, que eu quero que fique listadinho essas informações. E na minha lista eu quero li .c, .b. Não. .b. Isso. Tá, aqui o meu primeiro elemento da lista eu quero meu nome. Hello. O segundo elemento eu vou querer a idade. E o terceiro elemento eu vou querer o curso. Beleza. Em teoria é para funcionar. Deixa eu só... Sara 21cc. Sara 21cc. Printei na minha tela o meu prompt que eu tinha pedido do usuário. Vocês podem ver que o prompt seria um printf com scanf, ele está armazenando o valor que foi pedido numa variável, então é bem útil para a gente. E esse foi o primeiro exercício, tem outras maneiras de fazer ele.
Teria para fazer um for com esses LI aqui, ficar pondo coisa nele, enfim. Guardar essas informações aqui num array, não sei. Maneiras. Beleza, segundo exercício, faça um botão que, quando clicado, muda a cor do fundo da tela para uma cor aleatória. Agora a gente vai ver, então, várias coisinhas. Uma delas é a nossa função add_event_listener, que é uma função que ela vai ter uma callback. Essa callback vai ser acionada toda vez que um evento acontecer. E a gente vai ver como é que a gente usa o random no nosso JavaScript. E usar random é bem legal, é bem importante, ainda mais se você quiser fazer joguinho, saber como randomizar números, é bem legal. E a gente não viu isso ainda. Vou apagar aqui minhas coisinhas, que dó. E aqui dentro da minha main eu vou fazer um botão. Button com uma classe btn. E click me. Meu botão. Hello? Não apaguei, não salvei. Pronto. Tá. Gente, lembrando que o curso é de JavaScript, então eu não vou estar mexendo muito no nosso CSS, por isso que o meu botão tá feio lá no canto e é isso, tá? Não vou mexer muito nisso. Eu quero que toda vez que eu clicar esse botão, a minha cor aqui do fundo, esse branco, mude para uma cor aleatória. Só quando eu clicar o botão. Vamos ver isso daqui, como é que a gente faz. Primeiro, a gente precisa do nosso elemento botão, para eu saber quando ele é clicado. Para guardar o nosso elemento botão, a gente usou a nossa classe btn, então eu vou recolher ele como uma classe. Então, const, vou chamar de btn e vou pegar o document.querySelector e a nossa classe btn. Tá, então agora eu sei que btn é o meu elemento botão, é este brother aqui. Como é que eu sei agora, toda vez que esse botão for clicado, né? Porque existe o hover é o passar por cima, tem o focus também, que é o focar no meu botão, e tem o click, que é o clicar nele. Eu quero saber toda vez que eu clicar no meu botão. E toda vez que isso acontecer, eu quero que mude a minha cor. Então, eu quero que algo aconteça. Eu quero que uma linha de código aconteça. Então, vai ser útil para mim uma função, retornar uma função toda vez que esse botão for clicado. Beleza, então a gente vai usar o nosso add_event_listener. Add_event_listener é um método do nosso objeto document, da nossa DOM, e esse método, ele escuta um evento, e toda vez que ele ouvir esse evento, ele escutar esse evento, ele listen, ele vai fazer alguma coisa. Então, aqui nos argumentos dele, eu passo como primeiro parâmetro o meu evento, que é o que eu quero que ocorra. O nosso evento, no caso, é o clique. A gente quer que, quando clicado, aconteça alguma coisa. E o nosso segundo argumento vai ser a nossa callback. Callback, a gente falou na nossa aula de funções, que é uma função passada como argumento em outra função. A nossa callback, então, ela é a nossa listen, que ela é sempre acionada quando o nosso evento acontecer. Ela vai ficar ouvindo o evento. E assim que o evento acontecer, ela é acionada. Isso aqui de acontecer coisas quando clicado, ele pode ser feito direto aqui no nosso HTML também, usando aquele onClick. onClick. O onClick fala que quando esse botão for clicado, eu faço uma coisinha aqui nele. E aí eu posso passar aqui alguma coisa, tipo um alert. E aqui no meu alert eu passo aspas simples, tá? Cliquei. Aí se eu vim aqui clicar, rola alguma coisa, né? Então tem essa opção aqui, mas você pode ver que se eu for fazer alguma coisa extraordinária com esse botão, tipo, quando clicar esse botão, ter que enviar esse formulário lá para não sei onde, não dá para ficar fazendo isso aqui na minha linha do HTML. Então, por isso que é legal saber como mexer com essas coisas, esses eventos no nosso JavaScript. Mas tem essa opção aqui, caso você for fazer alguma coisa pequenininha. Vou apagar. E aqui no nosso index, então, tem o nosso Event Listener. Aqui do ladinho eu tinha colocado a nossa página do W3 School com os eventos que a gente pode passar como argumento
abort, blur, aí o nosso clique, que é o que a gente quer, drop, focus, mouse up, mouse over, tem vários. E não tem só de mouse, né? Tem de teclado também, que down, que up, tem de scroll. Então tem bastante coisa que a gente pode esperar do usuário e que retorne algo assim que ele fizer esse evento. No nosso caso, como eu já disse, a gente vai usar o clique. O evento acontece quando o usuário clica no elemento, que é o que a gente quer que ocorra. Toda vez que clicar no botão, a gente quer que mude a cor do fundo para uma cor aleatória. Então, aqui no nosso primeiro argumento, eu vou passar o clique. O primeiro argumento ele é uma string, e a string com o evento que você quer. Como eu já disse 50 milhões de vezes, a gente vai querer o clique. E como segundo argumento, a nossa função. A nossa função aqui, que é a nossa função listener, ela vai ser uma função anônima. Eu não preciso ter um nome para ela. Eu posso passar uma função, criar uma função aqui fora e chamar ela aqui. Mas nesse caso, a gente pode fazer ela direto. Eu vou usar a nossa arrow function. E aqui dentro, a gente faz a mágica acontecer. Para a gente randomizar a nossa cor no JavaScript, eu vou estar pegando aqui um códigozinho do lado e vou explicar ele para vocês. Eu não sei se dá para ver. Não dá para dar zoom. Ah, não dá sim. Mas eu vou pôr ele aqui. Eu vou abrir uma const chamada cor. E a minha cor vai receber, então, uma string com a nossa hashtag. E essa string vai concatenar o nosso objeto math.floor. O math.floor, ele vai pegar o número que você passar e arredondar para baixo. Então, se você passa 8,6, ele arredonda para 8. Se você passa 7,9, ele arredonda para 7. E por aí vai. Dentro do meu math.floor, eu vou passar o nosso math.random. Math é o objeto, random é o método. O método random, ele randomiza números de 0 a 1, 0 incluso, 1 não incluso, e esse 0 a 1 é decimal. Então, é 0,223, 0,7, 0, ele randomiza de 0 a 1, 1 não incluso. Só que eu não quero randomizar de 0 a 1, eu quero randomizar de 0 a, eu acho que vocês não estão vendo, mas é 167772215. Que é um cálculo que você faz para saber a quantidade de cores que tem entre 0 e 000 e FFF, lá do nosso hexadecimal. A gente sabe que tem essa quantidade de cores lá dentro. E é o número que a gente vai multiplicar aqui pelo nosso random. Quando você multiplica um número por random, tipo random vezes 5, aqui eu estou randomizando de 0 a 4. Então ele vai sempre me dar um valor aleatório de 0 a 4. Nesse caso, a gente vai multiplicar por 167772215, que é a quantidade de cores que a gente tem de preto ao branco, no nosso RGB. E aqui eu vou transformar isso aqui numa toString, e a toString transforma o número em string, só que se eu passar aqui valores binários 2, 8, 16 e 32, ele vai me retornar esse número em binário. No nosso caso, a gente quer um número em hexadecimal, porque se você já mexeu com CSS, você lembra lá que, por exemplo, você quer o branco, você passa a hashtag FFFF, que é o hexadecimal do branco. Se você quer o preto, você passa a hashtag 0000. E no nosso caso, a gente quer o hexadecimal de uma cor aleatória. Então, eu vou passar 16, que é o hexa, né? E agora, essa minha cor vai retornar, então, uma string concatenada nesse hashtag. Esse hashtag é um símbolo do nosso xcolor, cores em hexadecimal, porque não tem só essa maneira, né, da gente identificar a cor. Tem RGB, tem SHSL, tem outros jeitos. Nesse caso, a gente vai usar o hex. Concatenado com esse número randomizado de 0 a 16777, e isso aqui virando um hexadecimal com o nosso toString 16. Eu vou salvar e voltando aqui. Só que eu quero essa cor aleatória toda vez que eu clicar o botão. Então eu vou declarar a nossa cor dentro da minha função. Porque toda vez que eu clicar, a minha função chama e eu vou estar reatribuindo o valor para minha cor. Então, eu vou estar sempre aleatorizando a minha cor
toda vez que a minha função for chamada, toda vez que o evento acontecer, ou seja, toda vez que eu clicar o botão. Beleza, mas agora eu quero que a minha tela mude de cor. Eu sei que eu tenho a minha div main ali, só que eu vou querer uma coisa mais abrangente, eu quero a tela inteira. Então eu não preciso pegar só a minha main, a minha div main. Eu vou pegar o nosso, eu sempre esqueço o nome, a nossa propriedade body, que o body ele vai pegar todo o body do meu HTML, que seria toda a página que é renderizada aqui pra gente. Então eu vou usar document.body. E como a gente já viu, a gente tem o atributo style, que ele mexe lá com o CSS direto aqui no nosso JavaScript. E aí aqui eu passo background color. Se você mexe com o CSS, você sabe que isso aqui no CSS é assim, background color. Só que a gente está no JavaScript, então a gente usa camel case, background color. E aqui a gente passa a nossa variável cor. Aqui. Era um parênteses, safadinho. Beleza, então agora toda vez que eu clicar no botão, ele vai me dar uma cor aleatória. Porque eu tô sempre chamando a minha função e sempre mudando a minha variável cor para um número random entre 0 e 1, meia, que são todas as cores. Beleza, gente? É isso, a gente fez o nosso botãozinho que toda vez que ele é clicado, muda a corzinha da tela. Show! Próximo exercício, faça um campo de input e um botão que, quando clicado, mostra na tela o conteúdo do input. O input, para a gente pegar o valor do input, porque a gente só pegou de prompt até agora, a gente usa value para pegar o que está dentro do nosso input. Deixa eu só mostrar aqui. Vou tirar o nosso botão, colocar um input. Com ID info. Devia ter deixado o botão. Botão, btn. Clique. Deixa eu só pegar aquele input. Para pegar o nosso input, eu usei o ID info. Eu vou colocar info, recebe document, ponto query selector, info. E aqui no final eu vou colocar um ponto value. Então ele está pegando o valor que está no meu info. Se eu colocar aqui churrasco, e eu vou dar um console log aqui no meu info. Deixa eu dar um F12. Se eu colocar aqui churrasco e apertar clique, ele mostra o churrasco pra gente. Beleza, gente, vamos então fazer o exercício. Faça um campo de input e um botão que, quando clicado, mostra na tela o conteúdo do input. Eu tô com o meu info, tô com o meu botão. O que eu posso fazer aqui? Nesse exercício, você pode ter feito de outra maneira, né? Esse aqui eu vou fazer desse jeito aqui que eu vou mostrar agora. Eu vou criar um elemento chamado texto. E esse elemento, ele vai ser document.createElement. Ele vai ser um parágrafo. E eu vou pegar a minha div main, lá do meu HTML. Get element by ID main. E aqui eu vou mudar para get elements by ID também. Tá. Então, toda vez que eu clicar, eu quero que o que tiver aqui apareça aqui embaixo. Então, eu preciso mudar o conteúdo do meu P para a informação que tiver dentro do meu info. Para o que tiver aqui, eu quero que isso aqui vire um textinho do meu P. E depois eu tenho que colocar esse P na minha main.
E a gente sabe fazer isso, a gente já viu como é que faz. Vou apagar isso aqui. Então, o meu inner HTML, o meu P... Acho que dá para usar um inner text aqui direto. Text content, text. É texto. Sorry. Texto, ponto. Text content, recebe, e aí eu vou passar a minha variável info ponto velho. Tá, então agora o meu texto, que é o meu parágrafo, tem o conteúdo do meu info. E eu preciso que esse texto vá para minha main. Eu preciso que ele apareça na minha tela. Então eu vou pegar minha main e vou dar um append child e passar o meu texto. Então, em teoria, por favor, coxinha, coxinha, alô, alô, farofa, farofa. Beleza? Nosso exercício 4. Crie um input que receba um número de 1 a 10 do usuário e um botão que, ao clicado, retorne se o usuário acertou um número criado aleatoriamente anteriormente. Isso aqui tudo a gente já viu, que é o input. O botão, que quando clicado acontece alguma coisa. Randomizar um número a gente já viu também. Vou mostrar aqui o input de número. Aqui no type do nosso input, a gente muda o type de text para number. E para colocar um limite, a gente usa o min, que vai ser 1, e o max, que vai ser 10. Então, se eu vir aqui, se eu colocar tipo uma string, ele fica bravo. E se eu colocar depois do meu limite aqui, ele também vai ficar bravo. Então, é isso. E aí, toda vez então que você clicar, compara se acertou ou não com o número. E aí mostra aqui embaixo, né? Você acertou, você errou. Vamos lá, então. O exercício 4, né? Crie um input que receba o número de 1 a 10 do usuário e um botão que, ao clicado, retorne se o usuário acertou um número criado aleatoriamente, anteriormente. Tá, a gente já tem o nosso input com a nossa range, né? De 1 a 10. Vindo aqui no nosso JavaScript, a gente pode usar esse text content, só que a gente vai mudar umas coisinhas nele. Esse main append, vou apagar você. Ok. Vou randomizar um número de 1 a 10. Num. Vou fazer, então, o nosso número aleatório. Lembrando que o random, ele devolve número quebrado, ele devolve os decimais. Então, a gente vai usar o mathfloor para a gente poder ter um inteiro como resultado. O inteiro arredondado para baixo. Então, tá, mathfloor, dentro do meu mathfloor, o meu math random. Eu quero números de 1 a 10. Lembrando que se eu multiplicar isso aqui por 11, ele vai me devolver de 0 a 10. Vai randomizar de 0 a 10 e a gente quer de 1 a 10. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 10 e somar 1. Porque quando for 0, vai ser 1. Quando for 9, vai ser 10. E aí eu vou ter o meu número aleatório de 1 a 10. Beleza, tem o meu número aleatório. O meu info, que é o meu input, ele vai receber o que o usuário colocar aqui. Só que eu preciso desse valor e eu preciso comparar esse valor com o meu número aleatório. Lembrando que o que vem do meu input, ele é uma string. Então, eu poderia usar o parseInt para poder fazer a comparação, ou eu posso usar o sinal de igual, só 2 sinais de iguais, que aí ele faz essa comparação entre string e número e não tem problema nenhum, que é, no caso, o que eu irei fazer. Então, aqui dentro a gente tem que pegar sempre o valor que o usuário for colocar, o value, que ele muda, né, no caso. Na verdade, eu vou comparar isso aqui lá dentro. If o num aleatório for igual ao info.value, a gente fala que o usuário acertou. Como é que eu
guardo esse texto do usuário acertou. Aqui a gente já está pondo o append child do texto, que é o nosso parágrafo que a gente tinha criado, né? A nossa tag parágrafo. Então, nessa tag parágrafo, eu vou pôr texto.innerHTML recebe, e aí eu vou passar aqui o nosso HTML. Parabéns. Parabéns. Você acertou. E o else, que é caso não seja igual, texto.innerHTML. Putz, errou. E aqui eu vou dar um console log no nosso random pra gente ver o que tá acontecendo com o nosso número. Tá, então o nosso número é o 1. Se eu colocar 5, eu errei. Se eu colocar 1, 1. Parabéns, você acertou. Legal. De novo, gente, tem muitas maneiras diferentes de fazer isso aqui. Essa foi uma delas. Só revisando, a gente pegou o nosso botão, que a gente já está usando faz um tempinho, usando a nossa class, Query Selector Class, passando o pontinho na frente para pegar a nossa class. Usamos essa variável info, que está pegando o nosso elemento de input, que tem o ID de info, que é aqui. O nosso texto, que a gente criou um elemento que a tag dele é um parágrafo, é um Pzinho, um P, e a gente chama essa variável de texto. A nossa main, que é a nossa div main aqui, que é tudo isso aqui, a gente guardou também esse elemento na nossa variável main. E aqui a gente fez o nosso número aleatório, que a gente já tinha visto como é que faz número aleatório, usando o mathfloor, já que o mathrandom devolve o número quebrado, quebradaço, aliás. Usando o mathfloor, a gente arredonda para baixo. Tem o mathseal também, math.seal, que aí arredonda para cima. Mas é mais comum usar o mathfloor mesmo. Multiplicamos por 10, porque o mathrandom, ele randomiza de 0 ao número que você está multiplicando aqui, né? Mathrandom, por default, de 0 a 1, é decimal, de 0 a 1, sem contar o 1. Se você multiplicar, ele vai de 0 até o número que você multiplicou, só que quebradão, né? E a gente não queria o 0, a gente queria de 1 a 10, então a gente somou com 1 aqui. Que quando fosse 0 seria 1, e quando fosse 9, né? Que até 10 vai randomizar até 9, a gente teria o 10. Comparamos o número aleatório que a gente criou aqui fora, né? Antes disso, a gente colocou o nosso admin listener, que acontecia alguma coisa quando a gente clicasse, e dentro da nossa função a gente passou o nosso if, que comparava o número. Se a gente tivesse colocado 3 sinais iguais aqui, não ia dar certo, porque é uma string e um número. Então a gente podia ficar aqui para sempre, que não ia funcionar. Aqui eu poderia usar um parse int, e transformar isso aqui num inteiro. Mas em vez disso, a gente só usou 2 sinais iguais mesmo. Mudamos o interior do HTML para o textinho que a gente queria, tanto no if quanto no else. E aqui embaixo a gente põe o textinho que acontece, que rolou. E a gente estava colocando no console o nosso número para a gente poder comparar. Lembrando que a gente randomizou ele fora da nossa função, então quando clicasse não ficava mudando ele, senão a gente ia ficar aqui forever, ou não, né? Beleza, esse foi o penúltimo exercício. O último exercício, tudo bom? Que seria, faça um programa que receba o valor de 3 notas, de 1 a 10, e ao apertar o botão, retorne uma das opções abaixo. Sua média foi D, e aí a média. E você está aprovado se a média for maior do que 5, e sua média foi a média, e você está reprovado se a média for menor ou igual a 5. A gente já tem um input. Vamos colocar mais 2 aqui. E eu vou mudar o nosso ID para uma class nota 1, nota 2 e nota 3. Class.
Beleza. Então, agora eu tenho 3. Eu quero, então, colocar valor nelas. E toda vez que eu clicar o botão, eu vou ter a média. Calma, meu filho. Eu vou tirar esse random. A nossa info tá aqui. Vou tirar também, que agora a gente não tem mais. E eu vou colocar aqui. Nossa cust nota 1. Recebe document. Get query selector. Nota 1. Nota 2 e nota 3. Nota 3 e nota 2. Beleza. Então, eu tenho meus 3 inputs aqui já. O primeiro, o segundo e o terceiro. E o nosso botão. Show. Eu quero fazer a média. E, além da média, eu quero mostrar se a pessoa foi aprovada ou não. Eu sei que os valores, quando eles chegam do nosso input, eles são strings. E eu não posso fazer operações com strings. Então, eu vou precisar mudar o tipo deles 3 para um inteiro para a gente poder fazer as nossas operações matemáticas. Então, aqui dentro do nosso botão, eu vou criar uma const média. E a nossa média vai receber parse int da nota 1 mais parse int da nota 2 mais parse int da nota 3. E tudo isso dividido por 3. E aí, nosso parênteses. Beleza. Tá, então agora a nossa média tem a média dos 3 números que forem colocados no nosso input. E aí eu quero saber se essa pessoa passou ou não, dependendo da média dela. Como a gente viu no exercício, médias maiores do que 5 foi aprovado e menor ou igual a 5 foi reprovado. Então eu vou fazer um if. Eu acho que daria para fazer um ternário aqui, mas eu vou fazer um if. De quando média for maior do que 5, a gente muda o nosso textinho, texto.inner.html, para um parabéns. Você foi aprovado com média. E a gente passa a média. Beleza. Se for maior do que 5, se não for maior do que 5, então é menor ou igual. A gente muda esse texto para um inner HTML que fala reprovado. Média. E eu dou append na minha main. E é isso. Deixa eu mudar isso aqui para média, pra gente ver. Vamos colocar 18 aqui pra gente ver. É o input, eu não tô pegando o valor do meu input, eu tô pegando o input em si. Eu esqueci do value. Tá vendo, gente? A falta de atenção. E o JavaScript, ele é bem legal, que ele não te fala nada. Você tem que descobrir. Tudo bem que foi completamente erro meu. Legal. Não esqueçam do value, senão vocês não pegam o valor do input. Vamos mudar esse aqui para 5. A gente vai ter uma média de 13, que vai ser... Olha lá que legal. Vamos usar, então, o nosso toFixed, que aí ele devolve uma quantidade de casas decimais depois da vírgula. 2 casinhas decimais, tá ótimo. Legal, reprovado. Legal não, é triste. Esse era o último exercício. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham tentado, pelo menos, fazer algum deles. Aqui eu coloquei uns próximos passos, porque a gente já viu bastante coisa. Vocês já têm uma base bem legal do JavaScript.
E aí agora vocês podem pesquisar criação de objeto, criação de classe. Classe é muito utilizado. O try, catch, que é para erros, promise. E o promise vai te levar para o async await, que são maneiras de você usar funções, né? Funções que só vão acontecer depois que uma coisa dê certo ou não. O fetch para vocês poderem usar a API e poderem melhorar o projetinho aí de vocês. Aí vocês também pesquisem projetos para fazer, né? Calculadora, uma landing page, um bot, sei lá, façam coisas. Coloquei uns dois sitezinhos aqui com bastante coisinha também para vocês poderem se guiar. Esse primeiro aqui do GitHub tem livro, tem artigos, tem várias coisinhas, aí vocês podem olhar. E esse outro aqui é um textão lá, também para vocês darem uma olhada. Aquelas referências, essas duas aqui são bem boas para entender o que a gente passou, e aqui o da cor randômica que a gente viu, para vocês entenderem o que estava acontecendo melhor, né, lá no site. E, gente, acabou. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Foram 4 dias bem legais. A gente tentou diminuir o tempo, porque a capacitação de C e as outras eram 3 horas de capacitação, e eu acho que ninguém mais merece isso. E é isso, o material vai estar disponível no Discord. De novo, se precisarem de alguma coisa, pode mandar, sem medo. E eu acho que acabou, gente. Bom sábado para vocês, bom final de semana, boas provas, né? Que a gente tá na lama agora. E a gente vê vocês na próxima atividade do PET. Tchauzinho!